Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, iniciando com vocês pelo rádio e também pelas nossas plataformas digitais. Mais uma semana é a nossa jornada da fé, nossas pérolas de sabedoria. E essa semana eu quero conversar com vocês sobre um assunto importante. Nós vamos falar aqui, vamos aprender algumas lições de vida que podemos aprender com um personagem da Bíblia chamado Neemias. Vem comigo para essa série dessa semana e no final de cada reflexão eu quero orar por você. Você, meu querido, minha querida, você, senhor, senhora, você jovem, você adolescente, você, meu amado ouvinte, que tem nos prestigiado. É muito bom saber que você está do outro lado aí, nos ouvindo. Se você já me ouve logo pela manhã, certamente deve estar tomando seu cafezinho, talvez indo para o trabalho já, não é verdade? Os seus compromissos. O meu desejo é que você tenha uma semana sensacional. Que a boa mão de Deus seja sobre a tua vida, os teus projetos, os teus negócios, que você tenha sucesso total nessa semana. Seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de boas notícias e assim vamos caminhando de fé em fé e de glória em glória. A Bíblia diz, eu estava lendo esses dias, o Salmo 30, o verso 5, a parte B do versículo, parte desse versículo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então pegue aí literalmente, você que já está me ouvindo pela manhã, né? Receba a alegria do Espírito Santo, a alegria de Deus no seu coração, levante a cabeça, porque é uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. Muito bem, meus amados, vamos então entrar aqui no nosso assunto. Eu quero então dizer o seguinte: o livro de Neemias. Neemias, todo o livro a gente separa aqui algumas palavras-chave e a gente observa no livro de Neemias que tem sofrimento, tem oração, trabalho e muito trabalho, né? Fala também choro, fala sobre alegria, enfim, são várias palavras-chave que nós encontramos aqui nesse livro de Neemias. E eu fiz um resumo aqui justamente sobre algumas lições de vida que nós podemos sim aprender com Neemias. Uma coisa que eu percebo aqui: foco no alvo. Neemias, ele foi imparável, vamos assim dizer. Ele não se deixou contaminar pelos obstáculos. Exatamente. Ele tinha um alvo e estava focado em atingi-lo. Então é isso que eu e você também precisamos aprender. Foque no alvo. Você pode aplicar isso aqui no mundo dos negócios, do seu empreendimento, você empresário, empreendedor, mesmo você um empregado, né? Focar naquilo que você está fazendo. Quando a pessoa tem um foco ele tem um foco, ele tem um alvo, né? Então o que acontece? Fica mais fácil de você atingir os seus objetivos. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui com Neemias. Foco no alvo. E a gente vai falar essa semana, permitindo Deus, durante toda essa semana, a gente vai comentar sobre esse homem de Deus que vai nos ensinar muito aqui para termos uma vida melhor. Também a gente percebe que Neemias, ele tinha uma visão estratégica, né? Neemias, ele teve uma visão estratégica na reconstrução do muro de Jerusalém. Ou seja, ele avaliou os profissionais que estavam com ele e delegou as tarefas conforme as habilidades de cada um. Olha que coisa interessante. Como ele tinha uma visão estratégica, mas Deus levantou pessoas também para estar ao lado deste homem nessa missão aí de reconstruir o muro de Jerusalém. Então veja bem, visão estratégica. Então é muito importante você ter um alvo, focar no alvo, ter uma estratégia
isso você se aplica para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual. É isso, né? Vamos assim dizer, na questão espiritual. Eu tenho que ter um alvo. Eu tenho um alvo. Todo dia eu quero ler a palavra, né? Eu falo com Deus. Eu oro. Então é importante você ter esse momento de reflexão. É um alvo, mas você tem que ter uma estratégia também para que você coloque em prática tudo isso. Então eu estou dando um exemplo, mas você aplica isso em todas as áreas da sua vida. Algo interessante também que a gente percebe na vida de Neemias, que ele tinha humildade. Olha que interessante, isso aqui é muito importante, minha gente, a humildade. Olha que interessante, né? Neemias, ele se identificou com a situação dos seus compatriotas. Ele se identificou com o seu pecado, com a sua culpa, com o seu sofrimento. Então ele teve uma humildade para entender que os seus compatriotas precisavam da ajuda dele. E ele estava no mesmo barco, na mesma situação. Então, seja humilde. Você ali numa empresa, trabalhando, na área que você atua, tenha humildade. Tenha humildade, por quê? Porque Deus honra os humildes. Sabia disso? Outro dado importante aqui para o nosso aprendizado dessa semana é justamente que Neemias, ele percebeu que precisava transferir recursos para ressuscitar a economia da cidade e garantir sua defesa. Então, o que ele está ensinando aqui? Disponibilizar recursos para lidar com uma crise. Olha que interessante esse negócio. Então, às vezes é necessário você disponibilizar um recurso para resolver uma situação sua, uma situação familiar, coisa desse tipo. Pense nisso. E outra coisa que a gente aprende também com o Neemias é justamente que Neemias ele liderou a restauração de uma cidade, de um povo e de uma fé. Então, reaviva a fé. Então, a gente vê que Neemias, no livro de Neemias, a gente percebe que registra aqui um período importante na história judaica, que inclui a reconstrução da cidade de Jerusalém e a reedificação da vida espiritual dos judeus. Então nós temos que tirar lições de vida disso aqui para a nossa vida. Veja, você não está precisando talvez de uma reconstrução espiritual? Talvez você está precisando de uma renovação espiritual? Talvez você está precisando realmente rever seus conceitos, rever alguma coisa aí da tua vida que talvez não esteja bem, mas pode melhorar. Mas vai depender do quê? Vai depender também das suas ações, das suas atitudes, entendeu? Então isso é fundamental nós analisarmos. Agora, interessante, estava observando aqui justamente nesse livro, porque o foco aqui dessa semana nossa também é justamente nós entendermos essa palavra, né? E a gente poder crescer com esse aprendizado aqui, crescer com esses ensinamentos aqui. Esse é o foco, esse é o objetivo. Você que me acompanha, você que recebe essas informações aqui de manhã pelo rádio, pelo Spotify e outras plataformas, é justamente que essas palavras venham fortalecer a sua fé, venha renovar as suas forças e você tenha uma vida, venha ter uma vida saudável, né? Uma vida abençoada. Agora eu estava olhando aqui algumas características a mais aqui do livro de Neemias, que vai nos ajudar muito, mas muito mesmo. Neemias é um judeu que servia de copeiro do rei da Pérsia. Ele jejua, ele ora, ao saber que os judeus em Jerusalém estão sofrendo e que os muros em volta da cidade foram derrubados. Então a Bíblia diz aqui que o rei Artaxerxes concede o pedido de Neemias para voltar e reconstruir os muros e portões da cidade. Então a gente vê aqui que Neemias viaja a Jerusalém e ele então lidera os judeus na reconstrução dos muros da cidade, apesar da oposição. Então, meu querido e minha querida ouvinte, você precisa compreender que, primeiro, nós precisamos estar conectados com Deus, nós precisamos cuidar da nossa fé,
da nossa comunhão com Deus, ok? Você precisa cuidar da sua vida espiritual, mas que também Deus te chamou, te escolheu para que você venha a propagar esta palavra de fé a outras pessoas. Ou seja, Deus quer que através de você outras pessoas venham a conhecê-lo, exatamente, através da sua vida. E através de você, você poderá liderar pessoas, você poderá ser levantado por Deus para liderar um grupo de pessoas, um grupo pequeno, um grupo médio, um grupo grande, eu não sei. Aí é com Deus e com você. Então o que eu quero encorajar você essa semana, pegando aqui algumas coisas. Eu não vou falar de todo o livro de Neemias, eu vou falar realmente durante essa semana, justamente compartilhando com você para despertar em você o talento que você tem, dons que você tem, habilidades que você tem, para que você cresça, desenvolva tanto na questão espiritual, seu relacionamento com o Senhor Jesus, quanto também o seu crescimento nos seus negócios, no seu empreendimento, na sua empresa. No final de cada reflexão eu faço uma oração e eu quero orar, já iniciando essa semana, pelas decisões que você vai ter que tomar essa semana. Talvez uma decisão de negócios, talvez você está tendo um período aí, você está se deslocando de uma empresa, né? Está querendo se desligar de uma corporação e ir para outra, de repente você está querendo montar o seu próprio negócio. Então o meu desejo com essas reflexões é também para abençoar esta área aí da sua vida com os princípios da palavra de Deus, entendeu? Com os princípios da palavra de Deus. Então, como a gente está começando a semana aqui pelo rádio e pelas plataformas digitais, nós estamos apenas iniciando. Aqui eu estou dando uma introdução daquilo que nós vamos falar nos demais episódios aqui desta semana, tá certo? E eu peço a você que está me ouvindo pelo Spotify ou talvez pelo canal no YouTube, que você pudesse compartilhar essa palavra. Compartilha com os seus amigos, compartilha. Eu tenho certeza que a palavra de hoje, dessa semana, vai ajudar muitas pessoas. Então aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós temos nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Você pode se inscrever também no Spotify, nós temos lá Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Aí quando você não puder ouvir pelo rádio de manhã, você vai trabalhar, não vai poder ouvir, alguma coisa assim, você vai para o nosso canal no YouTube, que tudo que eu falo aqui de manhã pelo rádio, nós colocamos também no canal do YouTube. E dessa forma você não vai perder nada, você vai ouvir quantas vezes você quiser e vai ser impactado pelo poder de Deus. Então conte com o nosso apoio espiritual e vamos juntos celebrar. Esta semana será uma semana de grandes realizações. Creia, da mesma forma que Deus levantou Neemias para um propósito, Deus levantou a minha pessoa, Deus está levantando você também para um propósito maior. Vem com a gente, portanto, nesta fé. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer porque estamos iniciando hoje pelo rádio e pelas plataformas digitais a nossa programação Agindo Deus Quem Impedirá, com as nossas pérolas de sabedoria. Senhor, como o Senhor levantou e guiou a vida de Neemias, dando a ele capacidade, habilidade, sabedoria, e ele foi sábio nas suas decisões, o Senhor nos ajude também, Senhor. Dê a nós também, a mim e a todos que me ouvem, dê a todos nós essa sabedoria, Senhor, naquilo que nós temos que fazer, naquilo que nós temos que reconstruir, naquilo que nós temos que liderar, naquilo que nós temos, ó Pai, que está na linha de frente. Que o Senhor dê graça e força a cada um dos nossos amados ouvintes que estão me ouvindo neste momento e que estão recebendo esta oração, que eles sejam edificados com esses episódios que vamos ministrar aqui essa semana com base no livro de Neemias, Pai. Senhor, abençoa os teus filhos e filhas. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.